Bom dia família! Chegamos na quinta-feira, quintou por aqui e o Conexão Diária tá no ar para lhe acompanhar nessa manhã maravilhosa. Ó, e hoje é um dia especial, tá? Porque a minha produção viajou. Ontem o Natan estava aqui comigo, antes de ontem também, mas hoje eu tenho um aplauso. Rodrigão, um aplauso. Porque eu tenho a minha digníssima esposa que veio aqui me acompanhar hoje. E, entretanto, hoje é um dia maravilhoso por causa disso. Tá bom? Quero mandar um abraço para minha produção que está viajando e para o Natan, que esteve comigo esses dias. Muito obrigado a vocês. A produção volta semana que vem. E hoje me digníssimo estar aqui, então eu vou ser mais sério aqui. Hoje estamos falando, continuando a semana do tema O homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Então, hoje vamos continuar falando sobre isso no tema específico para o dia de hoje, beleza? E já que a minha digníssima está aqui, eu quero falar logo um recado para você. Se eu conseguir, você consegue também, tá? Então, pega essa palavra profética para sua vida aí, você que está solteiro, encalhado, você consegue também, quem sabe 2026 seja o plano de Deus para tua vida te dar alguém, mas seja alguém também interessante para essa pessoa. Beleza? Vamos sem mais delongas. Hoje o tema é quando Deus muda o GPS. Quando Deus muda o GPS. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve certeza absoluta de um caminho e de repente tudo mudou? Então calma, que a mudança de rota não é para desfazer dos teus sonhos não, tá? Mas para colocar em ordem. Quando erramos o caminho tá às vezes com a estrada fechada, né? Então Deus muda a rota. Bora ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Basicamente isso. Então, no GPS, só para que você entenda tudo isso, no GPS, se você botar no Waze ali, no Google Maps, essas coisas assim, você vai ver que ele te alerta do trânsito, ele te alerta, né, dos acidentes, da polícia. Então, ele faz muitos alertas com relação a isso. Quando você coloca a direção lá, ele já te dá esses alertas. Te alerta quando tem acidente na estrada, calcula o tempo de chegada, e quando você erra o caminho, ele te dá uma nova rota, certo? Certo. E o GPS de Deus parece ser meio maluco às vezes, né? Mas o GPS dele é o mais preciso que existe. Não existe GPS melhor. Você pode botar Google Maps, pode baixar novos GPS, mas sempre o plano de Deus, o GPS de Deus é o perfeito e mais preciso para que você realize seus sonhos e o que você planejou, né? Estamos falando disso durante toda a semana, que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. E aí eu te pergunto o seguinte, às vezes a gente vai construindo, né? Tá construindo um sonho, tá construindo um plano, tá pensando em algo, planejando algo para 2026 e de repente uma distração, uma pessoa que você não devia saber dos teus sonhos, tem muita gente que fala, né, os planos e sonhos para a pessoa errada, quem sabe uma decisão errada. Isso tudo é como um erro de caminho. Você erra a saída, né? Se você parar para ver em algumas outras cidades ou países, você tem a autoestrada ali, você tem tudo isso e você tem as saídas. Não é muito o caso aqui de Manaus, onde a gente está, mas porque aqui não tem esse negócio de saída A ou B, né? Mas muitos lugares do Brasil tem. Então, às vezes você erra o caminho, erra a saída, mas Deus não esquece de você. Deus não diz caminho errado, te vira. Ele recalcula a rota. Ele diz, beleza, você teve um erro, isso aí vai te atrasar no processo, vai te atrasar no propósito, nos sonhos, mas não vai impedir de cumprir os sonhos e os projetos que você tem, que Deus colocou no seu coração. O GPS tipo Waze, às vezes ele te pergunta, né? Você erra o caminho, ele te pergunta, nova rota, você aceita ir nela? A maioria pergunta, a não ser que você já deixe configurado para ir automático, mas a maioria do GPS, ele pergunta, você aceita essa nova rota? Você aceita esse novo caminho? E quando você clica lá, ele vai te gerar uma nova rota. Com Deus,
Se você aceitou o sonho, o propósito e o projeto dele, esquece, cara. Esquece, porque já era. Não tem como ficar voltando atrás. Se você disse, Deus, eu aceito teus planos, teus propósitos, os sonhos que você colocou para mim, esquece, já era. Então, segue o GPS dele, pois pode até parecer, porque às vezes parece que vai dar errado. Parece que não vai dar em nada. Parece que o teu erro e etc. vai te levar, vai fazer você não chegar lá, no caminho onde Deus sonhou para você, onde você tem sonhado o que você quer chegar. Parece que não vai recalcular, mas se o GPS normal recalcula e te leva para um lugar planejado, por que o de Deus, que é perfeito em tudo, não vai te levar para o lugar certo? Então, meu amigo, o GPS dele é perfeito, tem a direção correta. Ele, muitas vezes, como o Waze, etc. da vida, não vai te mostrar os acidentes pelo caminho. Não vai te mostrar as blitz. Não vai te mostrar. Quem tem carteira, anda sem carteira aí, né, de motorista, fica com medo das blitz, né? Que fica ligado no Waze aí para ver se acha a blitz no caminho. Mas GPS de Deus não vai te mostrar isso. Às vezes não vai te mostrar o tempo, a maioria das vezes não vai te mostrar o tempo que você vai chegar. Mas a diferença do GPS normal para o GPS de Deus é que ele não te mostra isso, mas ele te dá uma certeza, que é independente de ele não te mostrar, a certeza é que se você entregar tudo a ele, ele vai fazer você chegar lá. Então você precisa confiar que esse GPS é preciso, funciona e vai dar certo. E tem gente que erra o caminho, mas não tá... Aí é um problema. Rodrigão, o problema é esse, Rodrigão. O cara erra o caminho, mas não tá afim de aceitar a nova rota. Não é não? A pessoa erra o caminho. Tem gente que erra o caminho e fala, Deus, eu errei o caminho aqui, mas eu preciso de um conserto no caminho, na rota aqui. Tem gente que não quer isso. Tem gente que quer... Errou? Pronto, eu vou ficar aqui mesmo e se dane. Mas não, o caminho, quando você aceita o propósito de Deus, Deus colocou um sonho no seu coração. Por favor, se errar a rota, não desista. Mas aceite a nova rota, porque a nova rota às vezes vai parecer mais longa. E de fato é. Muitas vezes você erra o caminho ali, no GPS, você pode prestar atenção, aumenta o tempo que você vai chegar. Às vezes pode diminuir, mas a maioria das vezes aumenta o tempo que você vai chegar. Mas você vai chegar. E com Deus você chega em segurança. Você às vezes acha que perdeu o caminho, mas Deus só está te levando por outro caminho. Por exemplo, José sonhou muito alto, né? Deus deu um sonho grande para José. E ele foi para onde? Foi parar num poço. Depois foi parar na prisão. E só depois disso que ele chegou no palácio. Ou seja, o caminho pelo poço ali, lógico que não foi culpa dele, né? Mas ele contou os planos dele para as pessoas erradas. As pessoas erradas colocaram ele no poço, jogaram ele para baixo. E com isso, acabou atrapalhando um pouquinho. Mas eu não entendo como um atrapalho, eu entendo mais como um processo. Como eu falei ontem com vocês, sobre processos e etc. Se você não viu os episódios passados, vai nos videozinhos anteriores que você vai ver isso que eu estou falando para você. Beleza? Então, só depois que José chegou no palácio. Então, guarda isso para você. Se Deus mudou o caminho, é porque ele não desistiu de te levar para o lugar certo. Hoje está cheio de carro elétrico aí, cara. Que isso aí é uma experiência própria. Eu sempre gosto de contar uma experiência própria para vocês. Então, você aí vê os carros elétricos, principalmente fora do Brasil, os carros dirigem sozinhos. E é impressionante. Já viu, Rodrigão? Os carros dirigindo sozinho? Pois é, muito top. Eu tive a oportunidade de dirigir um carro que dirige sozinho. Tive a oportunidade de dirigir a famosa Tesla. E aí, esse carro, só para vocês entenderem, quando você aciona o botãozinho lá, ele vai sozinho. De vez em quando ele pede para você colocar a mão no volante, só para ele entender que você está ali. Então, mas ele vai dirigir sozinho. Você fica meio que despreocupado. E é bom demais, cara. É bom demais. Se você numa autoestrada, bota ali para dirigir sozinho, você esquece os problemas, você esquece tudo isso e você só confia. Mas a realidade é que no começo dá um medo. No começo
para você aprender como tudo funciona, para você confiar realmente que o carro vai te levar para o caminho certo, você fica com medo. Então, como é que funciona tudo isso? Você está dirigindo ali, tem a opção sem o modo autônomo e tem a opção com o modo autônomo, totalmente dirigindo sozinho. Você coloca lá na tela o GPS, da onde você quer chegar, e você clica no botãozinho ali e o carro vai sozinho. É impressionante, é muito doido, é uma tecnologia assim absurda, mas funciona. Então, depois que você está dirigindo, você esquece tudo o que está acontecendo e você só confia no carro. Depois que você perde o medo, você confia no carro. Então, ele vai dirigindo sozinho, você simplesmente colocou no GPS e você vai. E é a mesma coisa com Deus. Quando a gente coloca o GPS, o controle de tudo, os planos e sonhos. Ah, eu estou sonhando e tal. Bota nas mãos de Deus. E aí você liga lá a Deus e fala assim, ó. Deus, eu quero que o Senhor controle meu GPS. O que vai acontecer? Você vai relaxar. A diferença do carro para Deus é que no carro, no começo, você tem medo. Com Deus, você não precisa ter medo, porque não tem erro. Não vai dar problema. O que pode acontecer é se você meter a mão, aí você pode ter problema. Mas se você entregar a autonomia total dos teus sonhos a Deus, da tua vida a Deus, cara, é muito bom. Você vai, com certeza, chegar no lugar certo. Às vezes, pode demorar mais se você meter a mão no volante, mas se você deixar com ele e você for fazendo a sua parte e tal, conforme o carro elétrico, eu disse agora, você de vez em quando tem que colocar a mão no volante assim, só para ele entender, assim, você tá ali, sabe? E é a mesma coisa, você entrega o controle a Deus, não precisa colocar a mão no volante para ele entender que você está ali, mas para, digamos assim, fazer a sua parte, né? Você precisa fazer a sua parte. Para você ligar o GPS, você precisa colocar o endereço. Deus não vai colocar o endereço para você. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Deus não vai fazer com que realize seus sonhos se você não fizer nada da sua vida. Então, tem um sonho, tem um projeto, tem um plano. Faz a sua parte. Coloca nas mãos de Deus. Liga o botão certo e deixa o carro no controle de Deus. Porque é a melhor coisa que tem. Ele vai te levar pelo caminho certo, ele vai te levar pelo controle. Ele, com o controle, ele vai fazer as coisas darem certo. Às vezes, não no teu tempo, não no meu tempo, mas do jeito que a gente chegue em segurança. É melhor chegar em segurança do que chegar rápido furando o pneu, do que chegar rápido por uma via perigosa. Então, é muito melhor chegar em segurança, demorando mais do que chegar rápido com perigos. Então, essa semana, estamos já na quinta-feira, amanhã já é praticamente final de semana, entrega o GPS da tua vida nas mãos dele. Então, não tenta ser autônomo sem ele, sabe? Às vezes Deus está te levando por um caminho que você jamais escolheria, mas que precisava viver para chegar onde você sonhou, aonde ele te deu o projeto. Então, meu filho, esquece o teu próprio jeito, esquece teu jeito de chegar onde você sonhou, coloca isso no GPS dele que vai dar certo. Isso daí é certeza. Daí você não precisa se preocupar, quando você coloca no GPS dele, no controle dele, vai dar certo. E se errou, eu errei, eu falhei, eu caí e etc. Beleza. Uma coisa muito interessante, você vai anotar isso aí bem bonitinho. O arrependimento, ele é o botão para recalcular a rota. Então, sabe no Waze, quando eu boto assim, você erra o caminho e ele bota assim, recalcular a rota? Esse botão com Deus se chama arrependimento. Então, quando a gente erra, falha, a gente se arrepende, a gente clica assim, aceitar, recalcular a rota. Então, quando a gente aceita isso, a rota de Deus é recalculada, é feita para que você chegue no lugar em segurança. A mudança de rota não desmerece os seus planos, apenas te deixa mais paciente para chegar lá. Então anota aí para a gente praticamente encerrar nosso vídeo de hoje. Anota aí para você não esquecer. Primeiro, o GPS de Deus é certeiro. Anotou aí, Rodrigão? Anotei. Beleza, o GPS de Deus é certeiro. Segundo ponto, Deus cuida do caminho se você colocar o endereço no GPS dele. E terceiro, nem todo caminho vai ser rápido e fácil, mas é a rota certa. E quarto, o arrependimento é o botão para recalcular a rota.
Então é isso, meus amigos. O Conexão Diária de hoje fica por aqui. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, o seu dia. E vamos que vamos. Não desista. Vamos começar o final de semana com tudo. Não desista. Não pare. Comece se você ainda não começou e vai para cima. Vamos orar para que o Senhor possa abençoar o teu dia, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esse momento, esse devocional, que possa chegar nos corações que precisam ouvir, que nós possamos colocar tudo nas tuas mãos para que o Senhor nos dê a direção, para que o Senhor nos leve pelo caminho direito, certo, reto, diante da tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Abençoa os planos de cada um que está ouvindo e vendo esse devocional, esse programa de hoje. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.